Bom, pessoal, boa noite. Nós vamos iniciar aí o webinar Como converter o SAP ECC ao SAP S/4HANA com mais eficiência. E eu vou passar aqui a palavra para o nosso CEO, que vai dar as boas-vindas a vocês. Olá, boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês. Temos quase aí 300 pessoas inscritas nesse webinar, né? Então, bastante alegria recebê-los aqui nesse bate-papo de tecnologia. Gostaria de um agradecimento especial, né, aos nossos convidados palestrantes, né, que se dispuseram a abrir a agenda para compartilhar um pouco conosco, né, das suas experiências, das suas vivências, né, nesse tipo de trabalho que nós vamos estar discutindo aqui. Então, meu muito obrigado a Décio Macedo, CIO América Latina da ABB, Luiz Gustavo, gerente de TI da Votorantim, Albenes Crespo, executivo de sucesso do cliente da Panaia, Joel Gopfert, diretor de produtos e consultoria da WA Fênix, e Luiz Marcelo, diretor de portfólios e serviço da WA Fênix. Então, eles serão os palestrantes aqui hoje, contando um pouco das suas experiências, das suas vivências, né? Que deve colaborar muito aí com o dia a dia de cada um nas suas respectivas empresas, né? Esse webinar, ele surgiu através de muitas conversas com clientes, com os amigos de mercados que estão começando ou já iniciaram um processo de conversão do SAP ECC para o SAP HANA ou estão planejando iniciar, e as dificuldades que estão encontrando, os percalços que estão passando, os problemas que estão encontrando. Então, isso nos motivou a criar esse webinar, trazendo essas pessoas que comentei aqui com as experiências dela, que já passaram por isso ou estão passando por isso, para poder compartilhar um pouco com todos. Então, vai ser uma grande troca de experiência e espero que seja importante para todos, que seja agregador para todos que estão participando. Então, mais uma vez, meu muito obrigado a todos os participantes e que tenhamos aí um ótimo webinar. Obrigado, Flávio. Bom, para uma questão de organização aqui do evento, nós disponibilizamos aí para que vocês coloquem as perguntas de vocês no íconezinho onde está escrito QIA. Então, pode escrever a sua pergunta ali durante as apresentações e no final a gente vai direcionar para alguém responder. Se quiser fazer a pergunta diretamente para um dos palestrantes, por favor, escreva o nome do palestrante e a gente compartilha no final para responder todas as perguntas. Se não for possível responder todas as perguntas, obviamente não ficarão sem resposta, mas a gente encaminhará por e-mail da inscrição de vocês a resposta que for cabível aí para a pergunta de vocês, tá bem? Então nós vamos começar com a minha apresentação. Eu vou ter dois papéis aqui. Vou falar como palestrante, mas também vou dar uma de mestre de cerimônias aqui, fazendo a transição para os meus colegas aqui nesse webinar, ok? Vamos lá. Há muito botão para apertar, né? Vamos lá. É, o, o meu discurso aqui, a minha conversa com vocês, é falar um pouquinho sobre o roadmap do, do SAP ECC para o SAP S/4HANA e algumas dicas que a gente construiu nesses anos, porque eu estou falando de roadmap para o SAP S/4HANA, estamos falando sobre isso desde 2021, pelo menos, né? Claro, à medida que o tempo vai passando, é, é, e a exigência da SAP para ir para o S/4HANA vem mais forte, esse roadmap ele foi sendo evoluído, né? Mas é incrível que tem muita coisa que ainda vem desde 2021, permanece o mesmo, tá? Então a ideia é compartilhar um pouquinho dessa experiência, dessas dicas aí, desses anos com vocês aí que estão provavelmente nessa missão de converter o seu SAP ECC para o SAP S/4HANA, ok? Bom, a primeira coisa que a gente recomenda que se faça, e acredito que a maioria das empresas já estão a fazer isso, né? Mas nunca é tarde e nunca é demais para lembrar que você tem que primeiro descobrir o porquê que você tem que fazer esse projeto. Isso aqui está baseado naquela filosofia lá do Simon Sinek, né? Do Golden Circle,
onde você tem o why, o how e o what, né? Ou seja, por que fazer, como fazer e o que fazer. A minha sugestão, a nossa sugestão é que você comece pelo porquê. Porque a conversão do SAP ECC para o S/4HANA provavelmente não é só uma questão de tecnologia, né? É importante que a sua organização, a sua empresa tenha essa consciência. Então, levante a maior lista de porquês possíveis, porque isso ajuda a justificar esse projeto. E aí, claro, o como e o que vem por consequência disso, e também você vai poder contar com a ajuda externa para o como e para o que fazer, né? Que parte disso está dentro desse webinar. Mas o porquê é uma pergunta, pode parecer simples, mas profunda, tá? Comece por aí. Por que eu devo, ou por que a minha organização deve ir para o SAP S/4HANA, ok? E em resposta ao como, né? Nós, desde 2021, estamos falando de um roadmap para chegar no SAP S/4HANA. Esse roadmap ele tem 5 grandes passos, né? Nenhum deles é pequeno. Primeiro é conhecer o seu SAP ECC. Você deve fazer isso. A própria SAP recomenda que você faça isso com as ferramentas dela, o Readiness Check, o DDA, que é o Digital Discovery Assessment, mas nós também temos o apoio da Panaia com o Panaia Conversion Assessment. Tá? É importante que você saiba o impacto de mudar do SAP ECC para o SAP S/4HANA, porque isso vai ajudar na construção do como e o que fazer, ok? É fundamental. Então, o primeiro passo é conhecer. Planejamento, nesse caso, é muito importante, né? Os nossos colegas aí, convidados, clientes, vão estar falando um pouquinho dessas experiências deles. Eu sei, eu tenho certeza que não faltou e não está faltando planejamento é, nessa missão que alguns deles já cumpriram, outros vão cumprir ainda. Decidir a estratégia, né? Brownfield, Greenfield, Bluefield, puxa vida, é melhor assim, é melhor assado. Veja, mais uma vez, o como e o conhecer o seu SAP PCC é fundamental para você decidir a estratégia. Considere a questão de usar o RISE com o SAP, que é o Private Cloud, né? Hoje o mundo está na nuvem e a SAP dá uma boa solução para isso, ok? Ou on-premise, né? A metodologia SAP Activate não deve ser desconsiderada, pelo contrário, deve ser levada muito a sério, porque existem muitos artefatos, muitas coisas lá que vão auxiliar e vão ajudar a acelerar o processo de conversão para o SAP S/4HANA, ok? E, é claro, agora a SAP, com a ferramenta Cloud ALM, traz vamos dizer assim, uma plataforma de gestão do ciclo de vida do seu projeto, da sua nova ferramenta, do SAP S/4HANA, que é o Cloud ALM, que, vamos dizer assim, materializa tudo aquilo que a metodologia SAP Activate tem. Okay? Então, considere isso dentro da sua estratégia. Pré-projetos. Joel, tem coisas que a gente pode fazer antes de começar o projeto propriamente dito do SAP S/4HANA? Sim. Dá um exemplo. Assim, por exemplo, vamos supor que a sua empresa esteja no IHP2. Vale a pena, de repente, subir para um SAP ECC IHP8 antes de fazer a conversão para o S/4HANA? Porque eu ouvi dizer que dá para fazer direto do IHP2 para o S/4HANA. Realmente, você vai encontrar várias informações da própria SAP que isso é possível, mas é recomendável que você suba tecnicamente, porque você está preparando o seu SAP ECC de uma forma mais técnica para ser a base mais atualizada para converter para o SAP S/4HANA, ok? Esse é um exemplo de pré-projeto, não é o projeto do S/4HANA propriamente dito, é uma preparação. Outro, por exemplo, existe o conceito de business partner, né? O conceito de business partner pode ser implementado dentro do SAP ECC? Pode. De repente, você pode conduzir esse projeto antes, mas com que objetivo?
minimizar os impactos que vão acontecer durante o projeto de SAP S/4HANA. Então, tudo que você puder fazer antes é louvável. Tem alguns que são obrigatórios, digamos assim. Se você não está numa versão Unicode, é importante que você esteja numa versão Unicode. Ou, isso é obrigatório. Outro ponto importante, se você não usa o NewGL dentro do SAP ECC, é uma preparação muito importante para usar todos os recursos do S4HANA, né? Você consegue ir para o S/4HANA sem estar no NewGL? Consegue, mas vai perder funcionalidades. Então, é importante que você faça isso como um pré-projeto. Tudo que você puder fazer antes, né, é melhor do que fazer durante o projeto do SAP S/4HANA. E o projeto? O projeto em si é preparar, converter, testar, manter. Né? Preparar, converter, testar, 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 testar e manter depois. Mas o mais importante para chegar naquele seu porque é aproveitar bem o pós-projeto, é evoluir, é superar o retorno de investimento que você fez, manter, é claro, a sua solução, mas te colocar na possibilidade de utilizar o SAP S/4HANA, que é uma ferramenta incrível, junto com outras inovações da SAP, como o SAP BTP, numa visão disruptiva. Né? Não é, por isso digo, não é um projeto só de tecnologia, não é uma atualização de versão. Não entenda isso como uma atualização de versão. Olhe isso como uma oportunidade de construir uma base efetiva para uma visão disruptiva, para o desenvolvimento de inovação e visões disruptivas de negócio, para trazer mais retorno para a sua organização, para a sua empresa. Ok? Bom, aqui um exemplo de roadmap, né? Colocando alguma coisa mais linear, mais com exemplos realmente, tá? Não é uma receita de bolo, na verdade aqui é uma ideia. Então, assim, num período vamos chamar de período, não sei quanto vai demorar esse período, um, dois ou três, depende do seu planejamento, mas no período é claro, você tem que contratar com a SAP o S/4HANA, tem que planejar o programa, porque isso não é um projeto, isso envolve outros microprojetos, né, se podemos chamar de micros. É, Executar projetos mandatórios, por exemplo, versão Unicode, projetos opcionais, que tem um grande valor agregado para o SAP S/4HANA. Depois, num outro período, né, procurar voltar ao máximo standard e simplificar os seus processos, para ter vantagens de ir para uma versão do SAP S/4HANA mais enxuto e mais limpo. Né? Começar a adotar a nova interface e experiência de usuário, por exemplo, com o Fiori, para ir familiarizando a tua organização com isso. Isso requer uma mudança de comportamento de utilização do sistema. O change management deve começar desde então, né? Revisão de códigos, ABAP e aplicações customizadas e a instalação de um SAP S/4HANA no nível de sandbox para poder experimentar, conhecer um pouco sobre o SAP S/4HANA. E aí, sim, no período 3, o projeto propriamente dito, né? Com as suas devidas atividades de preparação de ambiente dev, de QAS, workshops de discovery, conversão de dados, reescrever aplicações, formação para os usuários na utilização das novas ferramentas de interface de usuário, retreinar, né, a utilizar algumas aplicações, né, porque a gente o SAP S/4HANA traz um jeito novo de interação com o usuário, tá? Então, isso é muito importante. E voltando um pouquinho aqui na questão de reescrever aplicações, sim, reescrever aplicações, porque o S/4HANA tem uma mudança tão grande na sua estrutura que muitos dos seus programas não vão funcionar se você não os reescrever, né? Das funcionalidades que vocês têm, por exemplo, em código customizado, a gente chama código Z, eles não vão funcionar se você não reescrevê-los para o SAP S/4HANA. Posso fazer isso, Joel? Pode sim. Tá? Ah, mas eu deveria fazer de um outro jeito, ou só adaptar o meu ABAP? Ah, aqui tem mais um universo de coisas a se considerar. Por exemplo, como manter a estrutura do seu novo SAP S/4HANA o mais limpo possível, que a gente chama de SAP Clean Core, né? Desenvolvendo
soluções, ainda em ABAP, por exemplo, mas numa filosofia side by side, ou seja, algo que não modifique a essência do seu SAP S/4HANA, ok? Change Management, né? Antes, durante e depois, testes, 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 né? Para garantir que você vai para a produção sem problema, sem interrupção do negócio, ajustes, se forem necessários, constantemente, né? O meu colega Luiz Marcelo vai falar um pouquinho mais tarde sobre a parte da dupla manutenção, isso é muito relevante. E aí sim, depois de tudo isso cumprido, aí sim introduzir inovações, né, no seu SAP S/4HANA, que não são poucas, são muitas, trazendo valor agregado ao negócio, fazendo que a sua comunidade de usuários perceba o valor dessa nova aplicação, que não é só uma mudança tecnológica, é sim uma mudança tecnológica que traz uma base enorme de coisas para inovação disruptiva, tá? Aqui algumas pesquisas, estatísticas, indicadores, é bom, as pessoas gostam. Por exemplo, um tempo médio de migração é de 1,5 anos, um ano e meio, né? Claro que tem os extremos, tem projetos de 4 meses, mas tem projetos de 6 anos, tá? Incluindo o planejamento, ok? É a fonte da Azug americana, essa informação. Outra pesquisa interessante é o seguinte, por isso o planejamento é importante. A maioria dos entrevistados da pesquisa que a Zurich fez, 49% desses entrevistados indicam que o custo excedeu em relação ao planejado, né? Então, isso também não é uma coisa que vocês querem. Então, tome cuidado nesse planejamento de custo para o projeto. Esses dois indicadores aqui, eu vou roubar um pouquinho do Albêniz, mas e depois ele vai falar novamente sobre isso, mas são indicadores interessantes. Com o Panaia, né, na correção de códigos customizados, é possível ter até um índice de 98% da correção dos códigos customizados, personalizados, automaticamente, né? E também, com o uso da ferramenta de Panaia Test Dynamics, né, a redução de esforços de teste em até 85% do esforço, tá? Outro ponto importante que veio da Zug, para que vocês possam começar a perceber também a quantidade de esforço e de competição no mercado por consultores, principalmente, né, que está por acontecer. Eu vou pegar a seguinte soma: 22 mais 19, que é as empresas que consideram fazer nos próximos 2 anos, e as 19% que consideram fazer a partir de 2 anos, apesar da SAP estar falando que a manutenção do sistema se mantém até 2027. Obviamente, depois de 2027, vai ter que pagar mais para manter o sistema SAP PCC, né? Ninguém quer pagar mais por isso. Então, esses 41% planejando a conversão. Se a SAP tem 400 mil, mais de 400 mil clientes, são mais de 164 mil projetos nos próximos 4 anos, tá? Só números para a gente pensar um pouco, para saber o que vem pela frente aí e como você pode planejar o seu projeto de sucesso, tá? E aí, 5 dicas para completar isso. Conheça o seu S/4HANA, né? Antecipe e mitigue os seus riscos, teste, 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 né? Atenção aos projetos paralelos, né? A vida não para, tem uma reforma tributária aí no Brasil acontecendo, que você vai ter que adaptar o seu SAP ECC antes de entrar no S/4HANA, por exemplo. Não vai dar tempo de colocar a reforma tributária no SAP S/4HANA, vai ter que fazer no SAP ECC. E aí, como é que eu toco esse projeto em paralelo a um projeto SAP S/4HANA, né? Essas respostas a gente tem e está disposto para ajudar vocês para pensar e chegar na solução que você precisa, tá? Então, assim, atenção à dupla manutenção, é manter o seu SAP ECC enquanto está fazendo um projeto de SAP S/4HANA. E para finalizar a minha parte aqui, desculpa pela correria, tem um tempo limitado, invista em planejamento. Sim, meus colegas vão falar sobre isso. Simplifique os processos de negócio, reduza a complexidade de custos. Adote uma abordagem ágil. Nada é imutável. Você precisa ter flexibilidade nesse tipo de projeto, porque isso vai ser exigido da organização, né? Disponibilidade para
flexibilizar e analisar decisões tomadas, talvez mudar o caminho, enfim, né, para poder chegar com sucesso ao objetivo final. Considere a nuvem SAP RISE, ok? Em termos de custo, redução de preocupação, de investimento em infraestrutura, garantia da SAP por segurança, qualidade na aplicação na nuvem, tá? Priorizar a experiência do usuário, né? Pense do lado do usuário também com uma adoção planejada do Fiori, porque a vida do usuário vai mudar e normalmente eles não gostam disso, né? Então a gente precisa ajudar sim, é um ponto importante. Invista em treinamento do usuário, gerencie a mudança desde o começo, né? E monitore os resultados para que você possa fazer o melhor aproveitamento de um retorno de investimento do projeto, ok? Isso são as dicas que eu gostaria de colocar para vocês, essa experiência do roadmap para o S4HANA, nesses anos que a gente teve. Tivemos projetos complexos, fizemos um projeto de transformação, que era mudar o SAP, de SAP ECC para o S4HANA numa instalação que era uma instalação que não era no Brasil, era uma instalação americana. Foi muito complexo, porque o cliente não havia se preparado para colocar o Brasil dentro desse escopo, então as questões de localização Brasil foram bastante complexas para se lidar. Um projeto que tinha sido estimado para 6 meses demorou um ano. Então, mas foi o primeiro projeto que nós fizemos, teve sucesso, colocamos em produção, mas é realmente para deixar vocês atentos, né? Precisa planejar, precisa olhar os detalhes e, se puder contar com ferramentas que vão te dar uma análise de impacto mais detalhada, é melhor. Sem ferramenta é sempre mais difícil, ok? Bom, agora eu vou convidar o Luiz Gustavo. Luiz Gustavo é gerente de arquitetura e serviços da Votorantim. Teve um projeto de conversão do SAP CC para o S/4HANA de sucesso, e ele vai falar um pouquinho da experiência da Votorantim aí para vocês, tá bem? Legal, obrigado, Joel. Ah, Bom, boa noite, pessoal. Eu vou comentar então um pouco sobre o nosso processo e até em relação ao que eu vou falar, se você puder passar o slide, por favor. uhum, Quando a gente olha para esse slide e olha um pouco da nossa jornada de transformação do ERP, vindo do ECC para o S/4HANA, eu vejo vários pontos que o Joel comentou lá no roadmap dele também, que a gente acabou fazendo por aqui. Então, de certa forma, as coisas meio que coincidem. Quando a gente olha aqui para a nossa trajetória e quando a gente fala aqui que começou em 2022 com o assessment do S/4HANA, nesse momento a gente estava numa situação onde nós estávamos com o ambiente ECC no EHP8, no Support Package 18, numa instância já com o Banco HANA, os dados arquivados. Nós temos uma política de archiving, onde na base, até foi uma pergunta aqui, né, que eu vi, então na nossa base ficam 18 meses de dados ativos, dados anteriores a esses 18 meses, eles ficam em uma base arquivada. Então, com todo esse investimento que a gente veio fazendo nesse ambiente ECC ao longo dos anos, para chegar em 2022 com esse cenário bem atualizado, a gente percebeu através desse assessment que fazer uma nova implementação do S4, a gente estaria jogando fora tudo que a gente veio fazendo até lá, naquele ambiente ECC, e o custo seria realmente muito mais alto. E a migração, sim, não é um projeto simples. Não é simplesmente um upgrade como a gente está falando, é realmente uma migração. Mas é uma migração técnica brownfield, e se você realmente já está com o ambiente mais atualizado, é possível sim fazer essa conversão. A gente realmente decidiu, então, o nosso ambiente é sim um ambiente complexo, é um ambiente com aproximadamente 15 mil usuários. Nesse ambiente estão todas as investidas do Grupo Votorantim, então tem a parte de cimentos, a parte de mineração, alumínio, energia, enfim, todos os grandes negócios da Votorantim Industriais estão nesse mesmo ambiente.
ele é compartilhado entre todas as investidas. Mas mesmo assim, existe uma sinergia de processos dentro desse ambiente e a gente entendeu realmente, através desse assessment, que o melhor caminho era pela migração técnica, até mesmo pelo momento que a gente estava. Foi executado o Readiness Check, executamos ferramentas de avaliação de código customizado, o ATC, a gente viu que tinha um volume grande, mas existem ferramentas no mercado, né, como existe aqui da Panaia também, que fazem migração, utilizamos uma outra ferramenta, mas também fizemos conversão aqui de código de forma automática, fizemos também toda essa parte de conversão de business partner, rodamos CVI, SIC, enfim, teve todo esse processo, mas foi nessa linha de conversão técnica mesmo, brownfield. Então, essa foi a decisão, vamos para uma migração técnica, e a partir de abril de 2023, decidimos realmente pelo kickoff nessa data. Fizemos o kickoff, chamamos o projeto de base. Por que base? Porque seria a nossa base estrutural. A gente pensou assim, vamos fazer a nossa base, construir a nossa base, migrar para o S4 e a partir dessa base começar a colocar novas inovações dentro desse ambiente. Então, era o alicerce para a inovação. Em julho de 2024, viemos a Go Live. Depois de 1 ano e 3 meses, tivemos um replanejamento do projeto. Nossa ideia era fazer em 1 ano, não conseguimos fazer em 1 ano, tivemos que fazer um replanejamento. Utilizamos a tecnologia SAP Near Zero Downtime, então isso daqui também gerou um tempo de downtime menor. Conseguimos fazer um downtime em pouco menos de 24 horas, de um sábado para um domingo. Se a gente não tivesse essa tecnologia de Near Zero Downtime, seria 1 semana para a conversão de toda a nossa base. Nossa base tem aproximadamente 9 teras, alguma coisa assim. Então, também foi um ponto importante essa tecnologia da SAP utilizar o Near Zero Downtime. Enfim, fomos a Go Live em julho de 2024. Tivemos várias lições aprendidas, depois vou mostrar até a parte de testes no próximo slide, como que foram gerenciados o teste, como o Panay ajudou a gente nesses testes também. E o próximo passo, fizemos uma migração on-premise, tá? Então, nesse primeiro momento foi uma migração on-premise, mas já com um compromisso de fazer uma movimentação para o RISE a partir de 2025. Então, agora nós estamos nesse movimento de fazer a migração para o RISE. Por que nós dividimos em 2 etapas? Primeiro, a gente tinha feito um investimento grande em infraestrutura, alguns anos anteriores ao S4. A gente não queria perder esse investimento e também para dividir um pouco o risco. Então, falamos, não, vamos fazer primeiro o S4, a gente já está acostumado com a nossa infraestrutura, a gente confia na nossa infraestrutura on-premise, e agora a gente está fazendo esse movimento para o RISE, já estamos com nossos ambientes não produtivos em RISE, nosso dev, nosso QA já está rodando no RISE, e a produção vira agora em maio de 2025, o S4 rodando dentro do RISE também. Para o final do ano, temos aí a migração do sistema de mensageria de nota fiscal eletrônica, né? O GRC, nota fiscal eletrônica, ele tem o fim de vida também agora de manutenção em 2025. Estamos aí em vias de fazer kickoff do projeto também, para começar agora em abril e finalizar até dezembro. E até dezembro de 2027, migrar todas as nossas integrações lá para dentro do BTP, para o Integration Suite. E em paralelo a isso, com a entrada do Go Live, eu até coloco aqui a parte de baixo, aplicações SAP Fiori e SAP Clean Core, a partir da entrada do S4, nós temos ainda muitos Zs que vieram do ECC para o S4. Fizemos a conversão desses Zs, alguns foram totalmente reescritos, outros foram adaptados, mas nós trouxemos essa carga do ECC. Porém, a partir de agora, no S4, nós estamos trabalhando com aplicações Fiori e buscando o SAP Clean Core. Então, aos poucos, esses Zs antigos estão sendo descomissionados e estamos entrando nessas aplicações, realmente trabalhando nessa instância paralela no BTP para buscar o SAP Clean Core. A gente sabe que não vai ser uma coisa do dia para a noite, a gente sabe que a gente tem muito Z ainda tem manutenção nesses Zs, muitas vezes, algum chamado, alguma coisa, mas o nosso objetivo é sim, a partir de agora, a partir do Go Live que a gente teve no S4, começar a trabalhar dentro dessa estrutura do BTP, buscando sim o SAP Clean Core, o que ajuda muito em projetos de atualização, resulta em menos chamadas, enfim, todos os benefícios que todo mundo já sabe, né? Bom, é isso.
puder passar o próximo slide, por favor. Acho que eu ainda tenho um tempinho. Falar aqui dos testes. Nós utilizamos o Panaia para fazer toda a parte de testes, tanto no primeiro ciclo de testes integrados, quanto no segundo ciclo de testes integrados. Nós trabalhamos com um ambiente sandbox, então o AT foi um primeiro ambiente sandbox que passou por todo o processo de conversão com a SAP, com os nossos parceiros, passou pela conversão via Engineer Zero Downtime, rodou parte de BP, rodou a parte de ativo, tem toda a parte de SIX, VI, toda a conversão do código foi feita. Quando o ambiente estava ok, o ambiente está preparado, todas as interfaces apontadas, enfim, vamos iniciar o primeiro ciclo de teste, que foi o AT1. Nesse AT1 foram executados aí mais de 6 mil cenários de teste, sendo 42 mil passos desses testes. Vários defeitos foram abertos, então mais de 2.579 defeitos aí abertos. Desses defeitos, muitos defeitos sim, é alguma coisa que o usuário abriu, era uma orientação, era um processo novo que faltava realmente orientação, mas muitos defeitos realmente eram falhas na remediação, ou uma remediação que funcionou para um cenário, para outro cenário não funcionou, ou é um programa que teve que ser reestruturado, um Z que teve que ser reestruturado, ou até adaptação de processos. Então, acho que falando da importância dos testes aqui, é realmente estressar ao máximo, colocar os usuários. Nós criamos frentes de usuários para o projeto, pontos focais nas investidas. Os usuários elencados para o projeto, acho que foi um ponto bem positivo e o que a gente conseguiu ter frutos disso foi que os usuários não eram aqueles usuários que a pessoa está meio encostada aqui na área, vamos colocar para testar. Não, foram os principais usuários de cada negócio. Então, é aquela pessoa que realmente conhece o processo de cabo a rabo, é o key user principal. Essas pessoas que foram engajadas realmente para serem os líderes dos testes. E acho que esse foi o resultado positivo do projeto, onde a gente conseguiu pegar realmente muita coisa. Claro, não vou dizer que quando virou produção, não tivemos problemas, tivemos, mas assim, não parou faturamento, não parou expedição, emissão de nota, nada tão crítico assim. E acho que o resultado disso foi devido aos testes mesmo, porque todos esses problemas potenciais em processos críticos, nós realmente pegamos nos testes. Então, foi realmente dividido em duas fases, vários defeitos que foram detectados no primeiro ciclo, vários defeitos detectados no segundo ciclo, porém resolvidos, e finalizamos o ciclo de testes aqui em 7/6 para chegar a Go Live em julho. E o Panay ajudou bastante a gente nesse sentido, né? De realmente fazer a gestão dos testes, fazer a identificação do defeito, a passagem de bastão entre as áreas, entre os usuários. A gente já usa o Panaia desde a nossa migração do EHP7 do Unicode, isso em 2017. Então a gente já tem uma base de cenários de teste bem boa. Então a gente sempre aproveita nesses cenários de migração, onde precisamos fazer testes de regressão, a gente recorre a essa base. Lá, lógico, precisa de uma revisão, precisa verificar o que entrou de novo, o que não faz mais sentido, mas a gente já tem essa base bem guardada, onde a gente chama de cenário global. E aí a gente vai atrás dessa base cenário global, faz uma revisão e utiliza esse cenário global nos novos processos, nos novos projetos, onde são necessários testes de regressão. Bom, basicamente é isso, gente. Fico à disposição aqui no final. Acho que já deu meu tempo, estaria um pouquinho, um minutinho, mas fico à disposição para dúvidas também aqui no final. Não sei como vai ser a dinâmica, mas estou à disposição aqui também depois para qualquer dúvida. Tá bom, Luiz, muito obrigado, excelente, parabéns para o Votorantim, para Obrigado. você, para toda a equipe. Realmente foi um projeto de sucesso e eu agradeço muito aí o compartilhamento que você fez dessa experiência, tá? Isso é o que mais vale aqui para esse grupo, com certeza, tá bom? Muito obrigado e no finalzinho devem Obrigado. ter perguntas para você, a gente volta a falar. Bom, agora eu vou convidar o Décio Macedo, ele é CIO Latin América da ABB, e o Décio vai contar um pouco para nós da experiência dele com Panaia, e a importância dos testes, né? E da preparação para o projeto que ele vai conduzir aí de conversão para o S/4HANA, e tendo ido para o EHP8, tá bom? Décio, é com você agora aí.
Obrigado, Joel. Boa noite a todos. Eu sou Décio Macedo, CIO Latinoamérica da ABB. A ABB é uma empresa que atua no mercado de energia e automação, né? Aqui na América Latina, eu sou responsável por 14 países, né? Onde o nosso SAP suporta essa operação. Joel, se puder ir para o próximo slide, por gentileza. Sim, claro. Muito bem, né? Conforme o Joel comentou, né, nós estávamos ali com o EHP4, né? E aquela questão, né, de a gente consegue migrar do HP4 para o ECC, nosso ambiente ele já estava um pouco defasado com relação a algumas questões de atualizações da ferramenta, e aí a gente tomou uma decisão de fazer a migração do HP4 para o HP8, né? E nós já tínhamos aqui na BB, né, a ferramenta do Panaia, né? A gente utiliza o Panaia em todos os nossos projetos, né? Como uma forma de ter o controle dos testes, né, e garantir uma série de outras questões que nos ajudam a poder fazer essas implementações com sucesso, né? E a utilização do Panaia para a migração do HP4 para o HP8 foi crucial no sentido de nos dar um mapa, né, de como estava a nossa base instalada, né? Ou seja, a gente estava ali com o nosso SAP, diversas customizações sendo feitas, né? A gente já estava com o SAP instalado no nosso ambiente há 6 anos, quando a gente tomou a decisão de fazer essa migração. Ao longo desses 6 anos, muitas customizações foram feitas, né? Muitos ajustes foram feitos no nosso ambiente. E para fazer uma migração do HP4 para o 8, é fundamental você ter uma boa visibilidade de quanto está customizado o seu ambiente, né? Para perceber o que você tem que fazer ajustes para essa migração, né? E o Panaia foi a ferramenta que a gente utilizou para fazer esse mapeamento e a gente ter uma visibilidade de qual era o nível de customização, e o Panaia também informa, né, qual era a criticidade, né, dos pontos que são levantados, né? Se é alguma questão mais crítica, você tem que atuar de uma forma imediata, se é uma questão que você pode atuar num segundo momento, que vai trazer aí um benefício de performance. Então, com isso, nos ajudou a gente a definir dentro do plano que a gente queria implementar, né, quais são os tópicos que a gente ia tratar no primeiro momento e quais seriam os tópicos que a gente poderia deixar para um segundo momento, que não seriam críticos para poder fazer essa implementação, né? E o Panaia nos ajudou com esse mapeamento, né, dando visibilidade para nós dos pontos que a gente deveria atuar, né, e aonde a gente deveria priorizar para poder efetuar o projeto, né? Com essa análise que o Panaia trouxe, né, acabou reduzindo aí, né, o esforço necessário para a gente definir, né, e executar esses testes, de fazer essas correções, né? A gente não precisou atuar onde não seria impactado, né, onde o projeto não iria impactar, né? Então, o Panaia também nos ajudou a identificar quais são os objetos que precisam ser testados e validados, né? De forma que a gente pudesse organizar os testes não de uma forma de A a Z, né, para testar 100% do ambiente, né? Isso seria extremamente exaustivo, mas testar onde eram os pontos críticos, né, da migração e, é claro, os processos críticos da nossa operação, né? Então, essa possibilidade de otimizar os testes, né, de forma que a gente não precisasse desprender muito tempo, né, nesses UATs, né, isso foi o que o Panaia também nos ajudou a nortear, né? Então, é, outro tema, né, que é importante, né, sempre que a gente executa projetos, tem a turma de compliance que vai pedir as evidências do que você fez, como você fez, que os usuários testaram, não testaram. Então, o Panaia também ajuda a nos disponibilizar, né, todas as evidências necessárias para que a gente possa apresentar em auditorias internas ou auditorias externas tudo aquilo que foi feito no projeto, que a gente não executou nada fora dos procedimentos de metodologias de compliance e de qualidade, né? Então, o Panaia também, aquele slide que o Luiz compartilhou, onde mostra aí o performance do teste, né? Esse é um pedaço dos reportes que o Panaia oferece, né? Ele mostra muita coisa. Esse slide é o slide que a gente, em tempos de projeto, todo dia você tem que puxar uma versão, olha, ver quanto que foi o avanço, onde que precisa colocar energia, é o defeito que precisa ser corrigido, é um key user que precisa avançar para liberar, né? Então, isso daí vale ouro
para você conseguir focar, né, a energia no momento de testes, né? E a reboque você tem com todas essas informações instaladas lá no Panaia, né? Você consegue sacar de uma forma muito fácil, né? Todas as informações para atender esses processos de auditoria e toda a documentação dos testes, né? O Luiz também mencionou, né, na apresentação dele, que foi brilhante, diga-se de passagem, a questão de você reutilizar cenários de testes. Então, você não precisa estar criando. Então, à medida que você vai usando o Panaia, você vai alimentando ele com informações de teste. Quando você vai precisar, num projeto, fazer um teste de regressão, você já está ali de uma forma de que você já está com a espinha dorsal montada, você vai ali fazendo ajustes, né, incrementando algum cenário, excluindo o outro, ajustando, ou seja, facilita muito para você ter o controle, né? E aí, ao longo do projeto, todos os dashboards que o Panay oferece, né, que você vai monitorando, vai acompanhando, né, permite aí um bom gerenciamento do projeto, né? Se a gente não tem esses indicadores, fica muito difícil. Os projetos grandes, projeto pequeno, às vezes até você consegue lidar, né, de uma forma talvez sem ter essas ferramentas, conseguir fazer uma implementação, né? Não é um requisito mandatório para 100% dos projetos, né? Mas quando você tem um projeto dessa monta, eu fico me perguntando como que a gente poderia se virar sem uma ferramenta como essa, né? Que tipo de ferramenta que você poderia ter, né? Ou seja, lá no passado já usamos muito Excel para esse tipo de coisa, mas é inviável, né? Você não vai conseguir ter o controle adequado, né? Então, o Panaia também traz isso, né? Esses dashboards que você utiliza tanto para gestão, né? Uma atividade mais operacional, junto ali com as pessoas que precisam resolver os defeitos, que precisam executar os testes, como também de material para reuniões mais executivas, né? Ou seja, quando eu compartilho com o board os avanços do projeto, são esses dashboards que eu saco, né? Que eu tiro lá do Panaia e utilizo para apresentar para a diretoria, para que eles fiquem sabendo de como é que está o avanço do projeto, aonde que eles precisam nos ajudar para a gente conseguir fazer a implementação de sucesso, né? Se puder avançar para o próximo, Joel, por favor. Sim, claro. Então, resumo da ópera aqui, né? O Panaia realmente ele foi fundamental, né? A gente já tinha o Panaia, né? Eu estou na BB há 10 anos, quando eu ingressei lá, já tínhamos o Panaia implementado, né? Eu não era familiarizado com o Panaia, acabei conhecendo melhor essa ferramenta lá na BB, aqui na BB, de forma que uma grata surpresa, né? Então a gente utilizou nesse projeto, né? Garantiu aí foi muito rápido, né, e muito eficiente essa migração do HP4 para o HP8, né? Eu lembro quando eu estava fazendo uma reunião de diretoria, compartilhando, né, tudo isso que foi feito, né, eu ouvi feedback do tipo, nossa, a gente nem percebeu dessa, a gente nem sentiu que você fez toda essa migração, né? Porque de fato a gente tendo as informações corretas, né, para você saber onde tem que atuar, ajuda muito, né? E a AWL foi até nosso parceiro nesse projeto, né? Um grande parceiro que nós temos há muito tempo aqui na BB, né? Que nos ajudou a fazer essa migração, né? Com apoio da ferramenta Panaia, né? Trazendo aí uma implementação dessa, foi em menos de 6 meses, a gente fez em 5 meses essa implementação, que agora já estamos preparados aí para a migração para o ECC, né? A gente está começando nesse momento aqui na BB. Agora, nesse semestre, a gente está fazendo o nosso assessment, né? Para no segundo semestre ter discussões com o time global, para ter as aprovações para fazer a nossa migração para o projeto, né? Que essa data parece que a SAP fica brincando um pouco com a gente, né? Ela fala 2027, em reuniões aí há um tempo atrás já estavam falando 2030 e o Joel mencionou com o acréscimo de um FII de manutenção, e semana passada eu estava em reunião com o time global, já tinha gente falando 2033. Mas o fato é que, independente do prazo, é algo que precisa ser feito para a gente ter benefício da ferramenta do S4, né? O Luiz aí já está degustando aí das funcionalidades novas, né, com os nossos colegas da Votorantim, né? Aqui na BB a gente estamos nos preparando. A gente tem uma instância aqui regional para a América Latina, mas a discussão é nível global, toma um pouco mais de tempo, né? A gente está falando aí de mais de 100 mil usuários, né, ao redor do mundo, então toma um tempo razoável para fazer um juízo de valor de estratégia, né? Mas seguramente o Panaia vai estar presente nessa migração, nos apoiando, como tem nos apoiado, para que a gente possa aí
avançar, né, mantendo o ambiente atualizado, oferecendo aos usuários ferramentas adequadas para lidar, né, com esse mundo contemporâneo que a gente tem, né, com tantos desafios, cada vez mais em buscas de eficiência. Pessoal, fico também disponível aí para novas perguntas, mais perguntas no final, né? Conforme o João explicou, era isso que eu trouxe aqui para compartilhar com vocês. Agradeço a oportunidade e o convite de estar aqui. Muito obrigado, Décio. Obrigado mesmo por compartilhar a sua experiência, que a gente sabe que é muito grande, vem de outros carnavais, né, Décio? E a gente fica muito feliz com isso, porque não é sempre que a gente pode compartilhar dessa experiência dos nossos clientes, onde realmente a gente fez a diferença, mas também que vocês confiaram no nosso trabalho e estão seguindo no caminho mais adequado para a organização de vocês. E também nessa finalzinha da sua fala, antes de chamar meu amigo Luiz Marcelo, eu vejo a importância de perceber que a preparação para esse novo mundo, né, de possibilidades que o S4HANA abre, né, para inovações, para disrupção, né, o mundo anda mudando muito rápido, né, para nós aí que temos alguns fiozinhos de cabelo branco, alguns só, né, essa mudança toda, né, pegou a gente desde lá do começo da nossa carreira até agora, e entender tudo isso e ainda preparar a próxima mudança que está vindo por aí é realmente um grande desafio. Muito obrigado pela sua participação, tá? Agora eu vou chamar meu amigo Luiz Marcelo, né, amigo mesmo de outros carnavais também. Aqui só tem amigo de outros carnavais e, pelo jeito, só amigo de carnaval, né? Vocês estão vendo. O Luiz, nós trabalhamos juntos em outras consultorias, mas agora está com a gente a W Fênix, não é de ontem também, já faz algum tempo. Ele é o nosso diretor de portfólio e de serviços, é um profissional muito qualificado e, assim, a gente brinca, eu e o Valdir, o Valdir vendemos e o Luiz tem que entregar. Então, esse é um cara que sofre bastante, né? Porque a entrega é sempre mais difícil do que a venda. Mas é isso, ele vai compartilhar essa experiência dele com a gente aqui, tá? Falando um pouco sobre a dupla manutenção ou retrofit. Luiz, é com você. Obrigado, Joel. Obrigado a todos pela participação. E cabelo branco eu não tenho mais, tá, Joel? Não sei porquê, Ah, é mas verdade, Luiz já não tem mais já nem os foi, cabelos. os meus cabelos já Esbagijou, foram já em foi. outros períodos ali, tá? Acho que é entregar aquilo que vocês venderam é mais disso. Mas, Eu falei. brincadeiras à parte, né? Então, assim, aqui eu vou abordar um pouco das dores que a gente acompanha dos nossos clientes, né, que estão nessa jornada, como o Joel falou, o Luiz falou, o Décio comentou também de maneira inteligente, tem que ter um planejamento, né? Você faz um planejamento desse tipo, você se organiza, você se planeja, porém, como o Luiz comentou, todo planejamento tem os seus percalços. E aí você acaba sendo obrigado a replanejar e mudar. Pode ir para o próximo slide, por favor? Sim. Então, qual que é o grande problema, né? Normalmente a gente faz o planejamento, considerando o quê? Eu vou começar um projeto de 8 meses, 9 meses. Durante esse período, eu não vou colocar novos projetos em execução, porque eu preciso manter meu ambiente estável, né? Então, não vou fazer nada com ele, vou deixar ele paradinho durante a execução do projeto, porque a gente sabe que na prática, na realidade, isso não acontece, né? Por quê? Existem projetos que estão em execução quando o projeto HANA começa. Você começa com a ligação. Então, você tem que tratar essas informações de alguma forma. Ou seja, você precisa levar esses projetos que estão sendo executados para dentro do ambiente HANA, garantindo a qualidade, garantindo a consistência, garantindo todos os seus processos. Tem também o quê? Projetos estratégicos, gente. A gente está no Brasil, o governo muda alguma coisa, ou então alguma política, né, da alta administração que muda, e a gente tem que implementar isso dentro do sistema. Então, a gente tem que ir lá e colocar isso no sistema. Não é o sistema que vai bloquear melhorias de processo, melhorias estratégicas dentro das empresas. Então, aí a gente começa a ser obrigado a quê? A fugir um pouco dessa regra inicial desse planejamento. Ou seja, o que eu vou colocar? Eu tinha planejado colocar um projeto, daqui a pouco eu estou com 4, 5 projetos.
Além disso, nós temos o quê? O dia a dia, nós temos o running, né? A empresa continua executando. E o running, por mais que a gente tenha um ambiente estável, sempre tem ambiente, sempre ocorrem problemas, sempre ocorrem erros. E esses erros eles precisam ser corrigidos, né? Então você vai corrigir o seu ECC e de alguma forma você tem que trazer para o seu ambiente running de maneira consistente, de maneira controlada. Então, os grandes desafios quando a gente tem conversado com os nossos clientes e dos nossos projetos são exatamente como fazer isso de maneira organizada, de maneira centralizada e que não impacte o HANA, né? Como que eu faço isso sem impactar em prazos do HANA, como eu faço isso para manter os planejamentos originais. E quais são os desafios nesse modelo? Como eu falei, fiz a manutenção de um programa Z existente. E no timeline do projeto HANA, você já fez a migração dos seus Zs. Como identificar aquilo que eu preciso alterar, frente ao que eu tenho no meu ECC? Né? Então, como eu converto isso numa base já convertida? Como eu faço dentro deste processo para que, quando migrar esse programa novamente, ele não mate as conversões que já foram feitas? Como é que eu controlo essa operação? Como eu construo esses programas de maneira consistente, né, que atenda às novas situações do HANA, os novos parâmetros que a HANA utiliza, as novas tabelas, as novas funções. Como é que eu garanto que isso acontece de maneira consistente? Como é que eu otimizo? Porque o HANA ele muda a sua estrutura e ele tem uma questão de otimização, né? Ele otimiza os seus processos, ele traz flexibilidade e velocidade dentro da sua solução. Então, como é que eu garanto que aquele meu programa, que já foi convertido e que eu fiz ajustes, ele se adeque a essas conversões, ele se adeque a essas otimizações todas? Então, esses são os desafios. E controle de request, né? Eu acho que esse é a gente brinca que é um dos piores, né? Porque fiz tudo bonitinho, se eu subir de forma errada, se eu subir em situações invertidas, eu acabo impactando, né, nas atividades dos outros. Ou seja, se eu subir uma request de maneira incorreta, eu vou matar aquilo que já foi feito, aquilo que já foi testado anteriormente, mas eu não posso fazer isso. Ou seja, como é que eu controlo toda essa atividade? Então, as grandes dores, né, que a gente enxerga, que a gente tem conversado e passado, os clientes são exatamente como fazer a convivência entre esses dois ambientes, o SAP ECC e o SAP HANA durante a época de um projeto, né? Então, Joel, você puder ir para o próximo slide, Sim. por favor. Então, o que nós usamos aqui, tá? Nós fazemos o quê? Você tem um ambiente de ECC em produção, né? Bonitinho, aportado, você criou-se o seu ambiente de HANA, certo? Então, vocês estão executando, os projetos estão sendo executados em paralelo. Nós aplicamos aí a solução do Panaia nos dois ambientes, tanto no ambiente do HANA quanto no ambiente ECC. E de tempos em tempos, nós extraímos as informações, ou seja, os programas que foram corrigidos, ou os projetos que entraram em produção, trazemos isso para dentro da nossa ferramenta do Panaia, trabalhamos ela, onde ela compara as versões, compara os dados que existem dos programas, compara as informações existentes, né, dentro deste modelo e fala assim, bom, o que desse programa você precisa ajustar para que ele fique adequado ao que já existe no HANA, sem impacto no seu processo, né? E aí o que a gente faz é exatamente isso. Nessa análise, né, como foi colocado no início da apresentação pelo Joel, ele faz uma conversão ali de 98%, de maneira, quando a gente olha em código, ele já converte 98% de maneira automática, ele indica a conversão, e a gente acata ou não. Além disso, tem um percentual ali de 2, 3%, que a gente também é recomendado, de receber as recomendações. E aí a gente faz o quê? Faz essas customizações, esses ajustes de forma manual. Então a gente consegue controlar aquilo que está sendo feito dentro desse mundo, porque você olha o programa, você olha o projeto em si, você controla toda a atividade. Com isso validado, homologado, nós transferimos isso, né, através de transporte de linguagem, para o ambiente do HANA, onde a equipe do HANA consegue retestar, né, se você tiver no seu ciclo, retestar somente aquele ponto, né, que foi um ponto que o Décio colocou também de maneira brilhante, eu consigo colocar o ponto que eu mexi, qual é o cenário que eu mexi, qual é o processo
precisa ser retestado. Então, eu não preciso fazer um teste de regressão grande, eu preciso retestar de maneira muito cirúrgica. Eu retesto aquele pontinho que eu mexi, aquele evento que eu mudei, né? E aí a gente consegue estressar em toda a cadeia a solução. Qual é uma grande vantagem desse processo, né, quando a gente faz isso? É o tempo, né? A gente tem um grande ganho de tempo, tanto na análise de ajustes de programas, quanto de tempo de freezing de projeto. Você não precisa falar, não, eu preciso começar, eu comecei meu teste no ciclo um, eu não posso mais entrar em nenhum programa. Eu comecei no ciclo 2, eu não posso entrar mais em programa. Você continua tendo, né, esses insights, você continua tendo essas atualizações durante os períodos, e aí, ou seja, o tempo de execução dessas melhorias e a implementação dessas melhorias dentro do S4HANA, ela passa a ser muito menor. Então, você não tem aquelas barreiras, né, naturais que a gente acaba colocando, falando, olha, tudo precisa estar pronto até tal dia, o que não estiver pronto, eu vou ter que colocar isso depois do Go Live. Não, a gente consegue colocar, né, em cada um dos seus tempos ali, respeitando as regras, e como eu falei, de maneira muito cirúrgica, a gente consegue encontrar aquilo que foi feito, definir quais são os cenários que precisam ser testados em virtude desse impacto, dessa mudança, e se houver uma necessidade, mudou, se testou, se identificou um erro, você consegue corrigir também fazendo todo esse processo, né? Então, a gente consegue controlar dessa forma tudo aquilo que está sendo executado, todas as melhorias que foram executadas fora do projeto, todas as correções de erros que foram feitos e toda mudança de cenários de governo. Como o João colocou, nós temos uma reforma tributária a ser implementada, né? Então, como é que eu garanto que essa minha reforma tributária, que é um projeto grande também, vai impactar o menos possível dentro da escola? É fazendo as conversões dela no momento que eu tenho a informação completa, respeitando o tempo do projeto. Então, eu não preciso esperar uma atividade acabar, começar outra atividade. Então, eu consigo aqui, desta forma, trazer uma segurança, né, da informação, usando através dessa ferramenta do Panaia. A gente consegue ter um tempo reduzido de freezing, né, nesses objetos, e a gente consegue ter um controle do que foi feito, do que subiu. Ou seja, quando, inclusive, for fazer o cutover, fazer o processo de migração para o ambiente de produção, nós sabemos exatamente quais são as requests, quais são os objetos e qual é a ordem que esses objetos têm que entrar, né? Que hoje o que a gente, nossas dificuldades, uma das nossas grandes dificuldades é exatamente isso, fazer a correção, né, manual dos programas, quais programas, onde mexer, né? Como é que eu comparo aquilo que eu tenho? Eu não consigo, de maneira objetiva, pegar o que eu tenho no SC e manualmente comparar com o S4 e falar, bom, é esse ponto que eu mexi no programa. Porque normalmente quando a gente mexe, né, no objeto Z, ele impacta em outros eventos ou outros procedimentos. Então essa é a nossa abordagem, a gente coloca toda essa solução amarrada e também tem a questão das configurações, né? Porque, além dos objetos Z, você tem as configurações que você faz e você precisa de alguma forma transportá-las também para esse ambiente. Então você controla dessa forma, você controla todas essas informações num único local. Isso aqui, quando a gente olha a solução de ALM, você consegue levar esse repositório dessas informações também para o ALM. Então, você consegue ter controle das requests, controle das operações dentro do próprio solução, dentro da suíte da SAP, né? Só indicando que esse projeto, essas conversões vieram do projeto em que momento e essas determinadas conversões vieram do projeto, vieram do outro projeto, né? Através do Panaia, para manter a operação. Tá? Então, na visão geral, era isso que eu queria mostrar para vocês, né? Fico à disposição de dúvidas que vocês tenham, né? Como o João colocou no final da apresentação, posso esclarecer mais algum ponto que ficar. Tá bom. Muito obrigado, Luiz. E agora eu vou chamar aqui para fazer o fechamento dessa sessão de exposição aqui, nosso amigo aí, Albênis Crespo, que é um evangelista, né, das Hum. conversões para S/4HANA e do Panaia. É mais do que isso, também posso dizer que ele é o responsável pelo sucesso do uso
do Panaia nos clientes, está sempre do nosso lado, representa o nosso parceiro Panaia, é, fala português, porque é brasileiro, trabalhou na SAP, hoje vive nos Estados Unidos já há algum tempo trabalhando com a Panaia, é uma das pessoas que mais conhece a SAP e Panaia no mundo, né? Com toda a humildade. Mas e aí vamos ter essa oportunidade de conhecer um pouquinho sobre Panaia, sobre a apresentação do Albentes, tá bom? Então vamos compartilhar aqui a apresentação novamente. E Albentes, agora a bola está com você. Muito obrigado, Jó. Grato pelas doces palavras. Boa noite a todos. Pelo meu sotaque, vocês veem, eu sou brasileiro e já tenho meus 20 anos nos Estados Unidos. Comecei na SAP em 98, SAP Brasil. Depois eu fui para os Estados Unidos em 2001. Me juntei à SAP Labs e fiquei por lá uns 15 anos. E depois de lá, eu entrei na Panaia, estou na Panaia há 10 anos. Durante esses 10 anos, eu fui responsável pela entrega do serviço da Panaia para a América Latina. E agora, mais especificamente para esse ano, a empresa me solicitou que eu cuidasse do desenvolvimento de negócios da Panaia para o Brasil. E aqui estou junto com vocês. E eu gostaria de compartilhar com vocês coisas interessantes do Panaia, para que vocês possam refletir. E a próxima, Jó, por gentileza. Eu gostaria de dizer que a Panaia é uma empresa que já está há 19 anos no mercado. Essa tecnologia é uma tecnologia já consolidada, bem estruturada, com dois grandes pilares, são os projetos de atualizações técnicas de ECC, migrações ao S/4HANA e também plataforma de testes. Todas as duas coisas funcionam juntas, né? Próxima, por favor. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês. Durante esse tempo todo, eu pensei, dentro do domínio da Panaia, né, quais seriam os desafios que eu presenciei mais, né, com relação a migrações ao S/4HANA. Eu tenho lá talvez uns 70 projetos de HP, uns 5 de migração S/4HANA, mais uns 40 de testes. Tem muita, tem muita coisa aí na estrada, mas uma coisa é fundamental, que é, por exemplo, ser capaz de precisamente diagnosticar, rapidamente diagnosticar, qual é o código que se encontra no sistema ECC que precisa ser levado ao S/4HANA. Nós denominamos isso de inventário de código, né? Todo tipo de código, interfaces, código Z, perfis de acesso e assim por diante. E visualizar quais são as áreas de risco. Isso é fundamental, né? Ah, é, Utilizando, digamos assim, os métodos convencionais sem o Panay, é algo assim que implica muita simplificação, porque é impossível analisar, mesmo com alguns tipos de ferramenta, analisar tudo isso. Os sistemas são monstruosos, os sistemas têm milhares e milhares e milhares de objetos diferentes para serem analisados, segregados, separados, classificados. É uma tarefa humana, impossível de ser feita em um curto espaço de tempo. Então, é, para uma empresa ter realmente vantagem, de ter algo preciso, que venha rápido, que demonstre as áreas de risco, que seja possível visualizar que esforço é necessário para fazer essa subida para o projeto, ser possível quantificar e valorizar, né, o, o preço, o custo disso, é uma coisa assim preciosa. E isso é um desafio, é o primeiro desafio que as empresas têm hoje em dia. Próximo, por favor. Bom, eu falei ali de inventário de código e por conta da necessidade das empresas, né, necessitarem customizar os seus sistemas SAP SC para que esses sistemas fiquem mais aderentes ao negócio da empresa, existe um débito técnico, digamos assim, muito grande para essas empresas. Não é somente grandes empresas, até médias empresas
precisam customizar bastante para que o SAP consiga endereçar os processos de negócio. Isso vem se acumulando por décadas, né? Nós estamos falando aí de 20 anos, 30 anos, né? E num determinado momento chega a necessidade de pensar em migrar ao S/4HANA por uma série de injunções. Então, essa essa necessidade de identificar o esforço, de identificar o que é preciso fazer, mas ao mesmo tempo ter mais certeza ao tomar essas decisões e ao avaliar esse tipo de variáveis, né, nesse processo, e pensar no risco, né, que isso envolve, que envolve basicamente todo o processo da empresa, mais o ser humano que faz parte dos processos da empresa, é uma transformação desafiadora e faz parte desse conjunto de desafios típicos. Joel, por favor, próxima tela. Bom, um terceiro que a gente nota muito contundente é a parte de redefinição de processo de negócio. Eu vou ao S/4HANA e, por conta disso, eu tenho que aproveitar esse projeto. Se eu quiser fazer uma migração técnica, o meu desafio será um pouco menor, é claro. Mas se eu quiser já aproveitar esta subida ao S/4HANA e querer fazer um processo de transformação um pouco mais desafiador, porque a empresa precisa, existem coisas importantes no S/4HANA que propelem ou que impulsionam ainda mais o negócio da empresa, então temos que repensar, temos que pensar na redefinição de processo de negócio. E pela minha experiência, é, entre 10 empresas, dependendo da região, dependendo do país, entre 10 empresas, talvez 5 ou 6 ou 7 façam a migração técnica. Mas aquelas que optam por um grau mais sofisticado de migração, esse é um desafio importante. Principalmente quando elas decidem o seguinte, falam, nós queremos fazer a migração técnica e queremos 70, 80% de Fiori. Realmente é um desafio bastante significativo. Joia, por favor. Então, a parte de testes também. Ou seja, tudo que eu discuti até agora, lá no final, como os colegas aqui também já comentaram, testar é fundamental, testar é essencial, é crucial e não pode ser minimizado, não pode ser desconsiderado. Teste é necessário. E com todo esse cenário que eu venho comentando com vocês a respeito de desafios típicos, né, a decisão de redefinir processos de negócio e testar esse processo de negócio até que ele se consolide, até que ele se estabilize. Pode ser que para o mesmo processo de negócio, por diferentes injunções, você tem que testar 2, 3, 4 vezes até estabilizar o processo de negócio. E aí sim decidir que aquilo é o que está valendo, coloque em homologação para que os usuários de negócio homologuem o sistema que você possa partir para a produção. E, fundamentalmente, principalmente pela experiência do colega Luiz Gustavo no Votorantim, esses incidentes de testes que implicam em retrabalho, isso é um fator de vagarosidade, né? Vagareza de projetos e também de desperdício de recursos muito importante. Então, é extremamente importante ter isso sob controle, ter isso bem definido, bem planejado e o tempo de resposta ser o mais breve possível para resolver incidentes, né? Na minha opinião, esses quatro são fundamentais. Joel, por favor. Bom, como é que nossos colegas já deram um pouco da perspectiva real da aplicação do PANAI em seus projetos, mas eu gostaria de comentar algumas coisas interessantes. Diagnóstico automático, como é que isso soa para vocês, né? Diagnóstico automático pronto até 48 horas, né? Nossos colegas comentaram a respeito de análise de impacto, comentaram a respeito de uma Panaia analisar o código da empresa. Essa é a tecnologia do Panaia assentada, estabelecida já há 19 anos. Uma vez que você carrega no Panaia o código da sua empresa, o robô de análise de impacto
da Panaia, ele automaticamente recolhe esse código e já começa esse processamento. E em até 48 horas, o plano completo está pronto. Ou seja, eu não. Pode soar muito forte isso que que eu estou dizendo, mas, por favor, eu tenho 10 anos fazendo isso. E em todo projeto é assim. Assim que o código é carregado no Panaia, o Panaia produz o projeto, todas as atividades, pré-conversão e pós-conversão, completas de todo um projeto de migração ao S/4HANA, né? É assim que funciona o Panaia. Por quê? Porque é automático e porque não existe atividade manual do Panaia, né? Não existe ninguém, nem eu, nem equipes, nem ninguém dentro do Panaia, metendo o dedo lá para resolver uma questão assim ou assado com relação à produção desse diagnóstico do Panaia. É o robô que automaticamente tem essa função. Não existe atividade humana interferindo nesse processo. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: quando isso é produzido, esses resultados, eles têm mais de 70 categorias diferentes de impacto, né? Entre Simplification Items, ABAP Test Cockpit, que é o código Z, a parte de migração, o HANA, a parte de rendimento de código HANA, interfaces, perfis de acesso e assim por diante. E o Panaia tem uma técnica de estabelecer esforços, ou seja, de acordo com a complexidade e a criticidade do item, como os programas E, por exemplo, são analisados linha por linha. Todos os programas são analisados linha por linha. O Panaia diz: esse programa para corrigir tem 7 linhas para corrigir e vai levar 2 horas. Ou então, esse programa é candidato para uma correção automática. Então, essas 2 horas serão economizadas e o processo automático, que eu vou comentar daqui a pouco, de correção do Panaia, ele cuida de corrigir automaticamente aquele item no sistema que está disponível para o projeto, né? Então, é, o cliente, ele tem essa capacidade mesmo antes de começar o projeto. Ele pode usar para orçamentação, valorização de investimento, conversa com os consultores para receber ofertas de serviços. Então, essa informação do Panaia, muitas vezes ela é utilizada em processo de RP, né, no mercado, para que você possa, para a coleta de serviços. Então, essa visibilidade completa de esforço, de correções, ela é disponível como se fosse tempo de projeto, como se estivesse sendo feita a análise para começar o projeto amanhã. É assim que funciona o Panaia. Por gentileza, Joel, o próximo. Bom, eu comentei de automatização, eu comentei de esforços. Então, o Panaia está desenhado para proporcionar ao cliente, né, escalabilidade, né? Isso através das diferentes ferramentas que existem dentro do Panaia. E, por exemplo, correções automáticas, que é o caso que eu estou comentando, né? Eu coloquei aqui entre 90% e 98% do ATC, ele é sujeito à correção automática. Isso são os números que eu já vi. Já vi projetos de 90, já vi projetos de 98, de 98. Nunca vi menos e nunca vi mais. E o que está além de 98 tem que ser manual. Mas 90 a 98% de ATC, o Panaia pode fazer a correção automática diretamente no sistema no sistema do projeto, né? No bolha ou no sistema de desenvolvimento esteja sendo utilizado. Uma outra coisa que permite escalabilidade é não apenas as correções automáticas, mas também os testes supervisionados. Aqui, no caso, testes supervisionados são os testes que se aplicam para poder estabilizar os processos de negócio, que são redefinidos em projetos como esse de migração, né? Que são típicos, né? E com isso aí, nós estamos falando de um potencial de redução de esforços que se traduz em redução de cronograma. Eu já vi redução de cronograma de 2 meses. Eu já vi redução de cronograma de 1 mês, em que o cliente chegou e disse o seguinte: olha, nós vamos fazer mais um projeto, vamos entregar mais que não estava planejado, porque encontramos aqui 1 mês de folga no nosso cronograma original. É assim que o Panaia trabalha, né?
E eu coloco aqui no final esses testes de regressão automatizados. Temos clientes que pedem testes automatizados. O Panay é uma plataforma que contém testes supervisionados e testes automatizados, né? E de acordo com a estratégia do cliente, com a nossa orientação, o cliente pode implementar um ou outro ou ambos, vai dependendo da estratégia que ele queira adotar, né? Eu tenho um cliente agora fazendo, ele está combinando testes automatizados com testes supervisionados no projeto de migração ao S/4HANA. E transparência. O que eu quero dizer com transparência? O Panaia é uma plataforma que é licenciada ao cliente, e trabalhando junto com o consultor, né, com a empresa de consultoria. Sendo assim, tudo que acontece dentro dessa plataforma, assim que o Panaia oferece o plano baseline, né, o plano inicial do projeto, tudo que é feito ali dentro segue a orientação do Panaia, da equipe da Panaia, né? E o cliente e o consultor, eles têm o projeto nas suas mãos, né? Não está nas mãos do Panaia. O Panaia oferece a plataforma, orienta, treina, acompanha, mas o projeto está em suas mãos. E o que você faz até a entrega do projeto é orientado pelo Panaia, mas você é dono desse processo. De validação contínua, ou seja, semanalmente os clientes eles vão aplicando a análise do Panaia no sistema do projeto para que ele possa apoiar a equipe a mitigar os riscos técnicos do projeto até entrar em produção. É assim que funciona. Você já pulou para a próxima tela, né? Eu estou. Desculpa, acabei pulando sem querer, desculpa, Alves. Sim, eu achei que eu estava exagerando no tempo, mas eu termino em 3 minutos. Então, essa tela ela tem a ver com correções automáticas. Vejam que aqui no centro, isso aqui é um projeto real, de um cliente real. Então, temos aqui 96% vai ser o aproveitamento das correções automáticas do Panaia. Se vocês virem um pouco mais acima, seriam 3.300 programas com 86 mil linhas de código, né? E o Panaia já oferece 162 homens mês serão economizados ao aplicar as correções automáticas do Panaia. Então, esse painel que vocês veem aqui é o painel de uso diário do consultor, que vai entregar essas correções automáticas para o cliente. Eles vão ficar ali um mês e pouco, gerenciando isso aí, porque essas implementações automáticas elas são feitas pelo Panaia, comandadas pelo consultor. Já é a próxima tela, eu não quero exagerar muito no tempo. Bom, nós gostamos de estatísticas, gostamos de números, gostamos de código. Então, isso aqui é para dar uma, digamos assim, uma colherinha para vocês a respeito de, nos últimos 3 anos, o que o Panaia fez para os clientes. Isso aqui são números reais. Esses números, eles têm a ver com gestão do projeto, análise de impacto, correções, ajustes, pré-conversão, conversão e também testes. Então, quando nós comentamos a respeito de 3 milhões de horas de trabalho economizadas com automação, tem a ver tanto com a parte de correção, pré-conversão e conversão, mais a parte de testes. Com isso, eu acho que eu posso concluir a minha fala. Muito obrigado pela sua atenção. Estamos disponíveis para responder às suas perguntas. Muito obrigado. Obrigado, Albenis. Então, agora vamos entrar aqui na fase de perguntas e respostas. Eu vou interromper o compartilhamento aqui para poder ficar um pouquinho mais fácil de acessar as perguntas. E vamos lá. Ok, algumas já foram respondidas por escrito, ok? Mas vamos lá, algumas respostas ao vivo. Uma pergunta para o Décio, com relação ao Panay. Essa ferramenta garantiu que a volumetria dos dados fossem totalmente migrados? Houve algum risco iminente de falha? Sim, garantiu que fosse todos os dados migrados, né? Ao longo dos testes, a gente identificava algumas questões que não estavam 100% ok, a gente ia ajustando,
né? E a partir daí a gente conseguiu fazer a migração completa, né? A gente não teve falhas de migração, tudo aquilo que a gente entendeu que era adequado ser migrado foi migrado corretamente. Tá bom, obrigado. Obrigado, Décio. Agora, o Sidney Costa fez duas perguntas. Vou me permitir responder as duas. Uma foi para mim. Vocês recomendam avaliar a execução de um archive na fase de pré-projetos, principalmente se a decisão for migrar para o RISE? Sim, é importante fazer essa avaliação, né? Na maioria das empresas tem pouco hábito de fazer o processo de archiving. A WFM já fez esse processo de archiving em muitas empresas utilizadoras do SAP ECC, e sem dúvida isso é um passo importante para você converter para o contrato RISE, e você vai estar mais preparado para essa conversão se já tiver feito um archive. Então, considere fazer essa análise como um pré-projeto, tá? E aí a pergunta seguinte o Panaia não é conflitante com o Cloud ALM na parte de gestão de testes? Boa pergunta, Sidney. O Panaia Eu Test posso responder também. Dynamics pode. Então, por favor, faça isso, Albênis. É, neste momento, em Cloud ALM ou CALM, a plataforma oficial de testes oferecida pela SAP não é o Panaia. Não é o Panaia. Eles têm lá uma outra empresa de mercado que assumiu esse papel junto à SAP. Entretanto, a implementação técnica desta solução, ela é a base de APIs. Um pouquinho técnico aqui, a base de APIs. E ela funciona em modo reverso, ela funciona nas duas vias, dentro da plataforma ALM da SAP. A Panaia, recentemente, há coisa de 2, 3 meses, implementou as mesmas APIs que a sua outra empresa implementa, e a Panaia hoje é a segunda opção de porte, né, a opção robusta de porte para automatização de testes, que está integrada na plataforma Cloud ALM. Então, o Panaia não compete com a SAP, a Panaia compete com a empresa de mercado. Obrigado, Albênis, pela sua resposta. E, Sidney, se tiver interesse em conhecer um pouco mais da Panaia Test Dynamics, a WA pode fazer uma apresentação aí para a sua organização. Obrigado pela pergunta também. O Auro pergunta qual a principal fase do roadmap para o S/4HANA? Então, a pergunta é para mim. Eu apresentei o roadmap, né? Não existe uma fase principal, todas são importantes, tá? Mas, assim, o grande objetivo de um projeto SAP S/4HANA é poder usufruir de tudo que ele vai trazer de benefícios, né, de retorno sobre o investimento. Não é investimento pequeno, né? Vocês viram lá que muitas empresas extrapolaram o seu orçamento para ir para o S/4HANA. Então, eu diria que não minimizem a última fase do roadmap, que é os projetos pós a implementação do S/4HANA. Claro, só podem acontecer depois da implementação do S/4HANA, mas esse é o grande objetivo, é trazer retorno da utilização da plataforma de gestão empresarial mais moderna do mundo para a sua organização, né? Não é qualquer empresa que usa SAP, as soluções da SAP, não é qualquer empresa que vai usar uma solução S/4HANA, mas são poucas que vão poder tirar um grande benefício dessa nova plataforma. Outra pergunta para o Décio. O upgrade para o EHP 8 e a preparação para o projeto S/4HANA foram atividades importantes. Quer dizer, o EHP 8 é uma atividade importante para essa preparação do projeto S/4HANA? Décio. Sim, conforme você falou até, Joel, acho que no princípio do nosso bate-papo de hoje, né? É possível fazer? Né? Mas talvez não seja recomendável, né? Nem tudo aquilo que é possível te convém, né? Então, aqui na BB a decisão foi fazer essa migração para o HP8, né? E a gente acredita que a migração para o S4 vai ser mais tranquilo, menos dolorosa, uma vez que a gente já está no HP8. Então, a gente baseado na minha experiência, eu recomendaria tomar esse cuidado e executar esse step, né? Tá, perfeito. Uma outra pergunta aqui.
Aquelas que eu não consegui fazer agora por causa do tempo, a gente vai responder por escrito, tá bem? Então, eu vou colocar uma última pergunta, que nós estamos chegando ao finalzinho do tempo estabelecido, quero respeitar isso, e vou colocar essa pergunta para o Flávio, foi feita pelo Bruno. Flávio, a WFINIX está preparada para ajudar os clientes nos projetos de SAP S/4HANA? Sim, estamos nos preparando desde julho de 24, né, quando adquirimos o Learning Hub da SAP, que é uma plataforma de todos os treinamentos da SAP, e desta data até previsto até o final desse ano de 25, nós estamos treinando todos os nossos profissionais. Então, todos os profissionais do Brasil, de Portugal, da Espanha, do Canadá, muitos já passaram por esse processo de treinamento e os outros ainda passarão ao longo desse ano nesse processo de treinamento. Toda a parte funcional, todos os nossos consultores funcionais estão sendo treinados e serão treinados, né? Toda a parte técnica de SAP BTP, ABAP BTP, CPI, Fiori, todos esses treinamentos estão sendo passado para os nossos profissionais. Então, esse processo começou em 24 e vai ter a previsão de conclusão até o final desse ano. E já estamos, né, com esses treinamentos realizados, já estamos trabalhando, apoiando muitos dos nossos clientes, né, nessa conversão para o HANA. Perfeito. Bom, agora eu vou pedir ao Flávio que faça aí o encerramento. Agradeço aí a todos nós aí por essa participação. Ele abriu, ele fecha. Então, muito obrigado a todos, né? Acho que foi esse bate-papo, essa troca de experiência é muito válida, né? Pegar profissionais que passaram por esse processo, ou que vão passar por esse processo, pegar a experiência do dia a dia de cada um, isso é muito válido. Eu tenho falado para muitos dos meus clientes, né, que estão para iniciar um processo desse, converse com empresas que já passaram, né? Veja as dificuldades, veja os problemas que tiveram, porque quando um planejamento, tudo é perfeito, tudo é maravilhoso, mas as dificuldades que as empresas passam são muitas, né? Então é importante entender essas dificuldades para poder minimizar um pouco o seu caminho. Então, essa palestra aqui de vocês acho que foi muito proveitosa. Então, tenho muito a agradecer a todos vocês aí pela disponibilidade da agenda de vocês, que eu sei que são corridas, né? Que são pesadas. Então, se disponibilizarem por estar passando essa troca de experiência aqui para todos nós. Então, agradeço de coração aí essa agenda de vocês. E aproveito para fazer um convite, né? No dia 24 de abril, né? Estaremos fazendo um novo webinar a respeito de reforma tributária, né? Nós já estamos com uma equipe estudando há um bom tempo esse processo, e é um processo que vai mexer na vida de todas as empresas. Então, nós vamos estar fazendo uma discussão ampla, né, da reforma tributária, os impactos, quais são os cuidados que tem que tomar, como é que tem que se implementar um projeto desse. Então, de antemão, já estou convidando a todos a participarem dessa agenda no dia 24 de abril. Então, muito obrigado a todos aí pela participação. Obrigado, Flávio. Obrigado, Décio. Obrigado, Albênis. Obrigado, Luiz Gustavo. Obrigado, Luiz Marcelo Rodrigues, né? Nosso LM aí. E todos os que participaram aqui, as perguntas de vocês serão respondidas. Quem não teve a pergunta respondida aqui ao vivo vai ser respondida por escrito, tá? Eu agradeço muito a presença de vocês e até uma próxima, ok? Não se esqueçam de se inscrever para o evento de reforma tributária, é um tema também importante e paralelo aí na gestão dos CIOs para o ano de 2025-26. Um abraço. Obrigado, Fabuloso, gente. muito obrigado. Tchau, tchau. Então, todos. Obrigado. Tchau, tchau.